Nesta história, voltamos nossa atenção para o antigo e historicamente significativo rio Eufrates, onde um evento alarmante e misterioso começou a se desenrolar. Arqueólogos revelaram recentemente que o rio, há muito considerado o berço da civilização, está a secar a um ritmo sem precedentes. À medida que as águas recuam constantemente, um som perturbador foi detectado, e quando nas profundezas de uma caverna próxima, enviando ondas de choque através das comunidades científicas e espirituais. Este ruído estranho, de tom assustador, gerou especulações generalizadas. Poderia ser o rugido de uma criatura antiga, possivelmente um guardião oculto, adormecido sob o leito do rio há milénios. E por que é que isto está a acontecer agora, numa altura em que as tensões globais estão a aumentar e a agitação espiritual está a varrer o mundo? Poderia isto ser um aviso, um sinal de textos antigos, talvez do próprio livro do Apocalipse? Este é um evento predito por Jesus. Junte-se a nós enquanto buscamos a verdade por trás dessa descoberta arrepiante, explorando se as antigas profecias estão começando a se revelar bem diante de nossos olhos. O rio Eufrates, um dos cursos de água historicamente mais importantes do mundo, está desaparecendo rapidamente. Durante séculos, este poderoso rio alimentou civilizações, permitindo-lhes prosperar ao longo das suas margens. Mas agora, à medida que as águas do rio baixam, segredos há muito enterrados começam a vir à tona, segredos que poderão ter implicações profundas na nossa compreensão da história e da profecia. Entre as revelações mais surpreendentes está a descoberta de sons incomuns e inexplicáveis vindos das profundezas do leito do rio. Os moradores locais relataram ter ouvido esses ruídos estranhos, gerando uma enxurrada de teorias sobre suas origens. Alguns acreditam que esses sons podem estar ligados a profecias antigas, talvez sinalizando eventos perdidos nas escrituras bíblicas. No entanto, esta descoberta é apenas o começo. Abaixo do leito seco do rio, foi feita outra descoberta ainda mais extraordinária. Arqueólogos descobriram os restos mortais de uma criatura enorme e misteriosa, um crocodilo gigante diferente de tudo já visto na região. Esta descoberta surpreendente deixou tanto o público como os cientistas maravilhados. Os crocodilos, conhecidos pelo seu tamanho e força assustadores, não são nativos do Médio Oriente. Eles são normalmente encontrados na África, no sul da Ásia e em partes da Austrália, mas, historicamente, o Eufrates nunca foi o lar de populações de crocodilos. Isto levanta uma série de questões. Como é que tal criatura chegou ao Eufrates? Poderia ter estado escondido numa câmara escondida sob o rio durante séculos. Ou poderia ter sido colocado ali intencionalmente, guardando algo de imenso significado. O que torna esta descoberta ainda mais intrigante é o tamanho do crocodilo, medindo mais de 6 metros de comprimento, ultrapassa o tamanho médio da maioria das espécies de crocodilos conhecidas. Um tamanho tão notável sugere que esta criatura tem vivido sem ser perturbada durante um período de tempo considerável, talvez numa câmara subterrânea ou numa secção isolada do rio. Alguns pesquisadores especulam que o tamanho extraordinário da criatura pode ser resultado de adaptações ambientais, anomalias genéticas ou mesmo de preservação sobrenatural. Poderia ser este um remanescente vivo de uma espécie antiga que se pensava estar extinta? Ou há algo ainda mais misterioso em jogo? Adicionando outra camada de intriga está o local da descoberta do crocodilo. Foi encontrado perto da entrada de uma grande caverna escondida sob o leito do rio, até agora, escondida pelas águas correntes do Eufrates. O surgimento desta caverna gerou muita especulação. Alguns acreditam que poderia fazer parte de uma antiga rede de túneis ou câmaras, possivelmente contendo segredos de uma civilização esquecida. Mas se o crocodilo estava guardando esta entrada, poderia ter sido estacionado ali de propósito. Estaria servindo como sentinela espiritual, protegendo algo sagrado ou proibido dentro da caverna. Ao longo da história, os crocodilos foram reverenciados como símbolos poderosos em várias culturas antigas. Na mitologia egípcia, Sobek, o deus com cabeça de crocodilo, era visto como um protetor do Nilo, simbolizando força e realeza divina. Da mesma forma, em outras tradições antigas, os crocodilos foram descritos como guardiões de conhecimentos ocultos e de lugares sagrados. Será que este crocodilo gigante serviu a um propósito semelhante? Poderia ter sido colocado na entrada da caverna como um protetor de sabedoria ou segredos antigos. Para aumentar ainda mais a complexidade, a Bíblia contém inúmeras referências a criaturas grandes e temíveis, semelhantes a crocodilos ou monstros marinhos. Em particular, a palavra hebraica, tanino, é frequentemente traduzida como monstro marinho ou dragão. Uma passagem particularmente fascinante é encontrada no Salmo 74, 14, que afirma: Você esmagou as cabeças do Leviatã, você o deu como alimento para as criaturas do deserto. O Leviatã descrito nos textos bíblicos é uma criatura enorme e caótica que representa a oposição espiritual à ordem divina de Deus. Poderia o enorme crocodilo descoberto sob o Eufrates ser uma manifestação moderna deste antigo Leviatã? Poderia esta criatura ter sido escondida sob o rio como parte de uma batalha espiritual maior e contínua que se desenrolaria no fim dos tempos? Pouco depois da descoberta do crocodilo gigante, os arqueólogos descobriram outra descoberta surpreendente sob as águas vazantes do Eufrates,
os restos de um antigo altar, surpreendentemente semelhante ao altar construído por Josué no Antigo Testamento. Esta descoberta deixou muitos questionando seu significado. Se este altar realmente remonta à época de Josué, porque estava escondido debaixo do rio? E poderia o crocodilo gigante ter sido colocado ali como guardião, protegendo este local sagrado? O altar de Josué tem um significado imenso tanto na história bíblica quanto nas tradições espirituais. De acordo com o livro de Josué, depois de conduzir os israelitas à terra prometida, Josué construiu um altar no Monte Ebal para consagrar a terra e renovar a aliança entre Israel e Deus. Este altar, feito de pedras brutas, foi usado para holocaustos e ofertas pacíficas, marcando o início da conquista de Canaã por Israel, uma terra habitada pelos descendentes dos Nefilins. A descoberta de um altar semelhante ao de Josué sob o Eufrates pode ser um sinal de que antigas forças espirituais estão a despertar mais uma vez. A presença do crocodilo gigante próximo ao altar apenas aprofunda o mistério. Poderia o altar ter sido deliberadamente escondido durante séculos para evitar que fosse profanado? A história de Israel é marcada por períodos de idolatria e rebelião, e se este altar estivesse escondido, poderia ter sido uma tentativa de protegê-lo de se tornar um local de adoração falsa. Ou o altar foi selado como parte de um conflito espiritual maior. O rio Eufrates há muito que funciona como uma barreira natural, preservando os restos de civilizações perdidas sob as suas águas. Mas agora, à medida que o rio seca, estes antigos segredos estão a vir à luz. O momento destas descobertas, coincidindo com o declínio do rio, levanta possibilidades assustadoras. Poderia o ressurgimento do altar de Josué sinalizar o início do cumprimento de uma profecia do fim dos tempos? Poderia o altar ter sido escondido como parte de uma luta cósmica entre o bem e o mal? A conquista de Canaã por Josué não foi apenas uma campanha militar, foi uma batalha espiritual contra as forças da idolatria e da corrupção, provavelmente influenciadas pelos Nefilim e pelos anjos caídos. À medida que continuamos a desvendar os mistérios escondidos sob o Eufrates, ficamos com mais perguntas do que respostas. Poderiam estas descobertas assinalar a aproximação da batalha final entre a ordem divina e o caos? A secagem do Eufrates é mais do que apenas uma crise ambiental. Pode muito bem ser um sinal de que antigas forças espirituais, há muito enterradas sob as águas do rio, estão agora a despertar, revelando segredos que poderão moldar o futuro da humanidade e a nossa compreensão do divino. À medida que observamos estas descobertas notáveis que se desenrolam diante de nós, somos compelidos a perguntar-nos: estamos preparados para o que nos espera? As forças espirituais que moldaram a história bíblica podem estar novamente em movimento, descobrindo verdades há muito enterradas que permaneceram ocultas durante séculos. Este não é o momento de permanecer passivo. Agora é o momento de procurar sabedoria e compreensão, pois os segredos do passado podem conter as respostas de que necessitamos para o futuro. O ressurgimento do altar de Josué é um evento profundo com profundas implicações espirituais. Pode assinalar um confronto final entre forças antigas que há muito moldaram a batalha entre o bem e o mal. O altar de Josué, quando foi construído, simbolizava a vitória de Israel sobre as forças espirituais das trevas que ocupavam a terra de Canaã. Poderia o seu reaparecimento sugerir que estamos à beira de uma batalha espiritual semelhante, que se alinha com as advertências proféticas do fim dos tempos? Uma característica particularmente marcante desta descoberta é a presença de um crocodilo gigante que aparentemente guarda o altar. Em muitas culturas antigas, os crocodilos eram reverenciados como protetores, muitas vezes vistos como símbolos de tutela espiritual. Se esta criatura estivesse realmente posicionada para guardar o altar, isso poderia significar o retorno das mesmas forças angélicas caídas que se opuseram a Israel no tempo de Josué. Poderia o retorno deste antigo altar ser um sinal divino de que o conflito espiritual enfrentado por Josué está prestes a se repetir na era moderna? O papel do altar de Josué foi fundamental na conquista de Canaã, marcando o início da campanha de Israel para estabelecer o reino de Deus na terra prometida. Isto levanta outra questão intrigante: poderia o reaparecimento do altar estar ligado à batalha espiritual final descrita no livro do Apocalipse? Na época de Josué, a conquista de Canaã envolveu a derrota de tribos que se acreditava estarem ligadas aos Nefilins, os gigantes lendários mencionados em Gênesis 6:4. Os Nefilim eram descendentes de anjos caídos e mulheres humanas, uma raça que existiu naqueles dias e depois, quando os filhos de Deus vieram para as filhas dos homens. Quando os israelitas entraram em Canaã, Deus ordenou-lhes que erradicassem essas tribos para limpar a terra da contaminação espiritual. Poderia o altar de Josué ter sido uma fortaleza espiritual ligada à derrota destes seres? Se o crocodilo estava guardando o altar, isso sugere que este altar continua a ter um poder espiritual significativo, possivelmente um poder destinado a resistir à influência dos anjos caídos ou Nefilim nos últimos dias. O facto de este altar estar a emergir agora, no meio da crescente instabilidade global e de um aumento de fenómenos espirituais estranhos, sugere que isto não é mera coincidência. Pode marcar o retorno da influência do tipo Nefilim no mundo moderno. O livro do Apocalipse traça uma conexão direta entre o rio Eufrates e a liberação de poderosas forças espirituais das trevas.
Em Apocalipse 9h14, um anjo recebe a ordem de libertar os 4 anjos presos no grande rio Eufrates. Esta passagem sugere que sob o Eufrates, 4 poderosos anjos caídos foram mantidos sob controle, aguardando o tempo determinado para o julgamento. Quando forem libertados, prevê-se que as suas ações irão desencadear uma destruição generalizada, provocando conflitos globais e engano espiritual. A secagem do Eufrates, que se acelerou nos últimos anos devido às alterações climáticas e à intervenção humana, pode ser uma manifestação física desta profecia que se desenrola diante dos nossos olhos. Poderá o ressurgimento do altar de Josué, juntamente com a secagem do Eufrates, ser um sinal de que estas forças espirituais obscuras estão a ser preparadas para serem libertadas. A presença do crocodilo gigante guardando o altar só aprofunda este mistério. Em muitas culturas, os crocodilos não eram considerados apenas protetores, mas também símbolos de poder espiritual. Se este crocodilo estava guardando o altar, poderia isso significar que a proteção espiritual que rodeia o Eufrates está agora a ser levantada, permitindo que estas antigas forças se ergam mais uma vez. O altar de Josué era mais do que apenas um local de sacrifício. Foi um símbolo da aliança de Deus com Israel e uma declaração da autoridade divina sobre a terra de Canaã. Ao construir o altar, Josué fez uma declaração ousada. Ele estava afirmando o governo de Deus sobre uma terra contaminada pela influência dos anjos caídos. A Bíblia fala do fim dos tempos como um período de crescente corrupção espiritual, decadência moral e intensificação da atividade demoníaca. Em Mateus 24h37, Jesus avisa: como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Durante o tempo de Noé, a corrupção da humanidade estava diretamente ligada aos Nefilim e aos anjos caídos. Poderá a devolução do altar de Josué ser um sinal de que uma corrupção semelhante está prestes a ressurgir? A secagem do Eufrates e a libertação dos 4 anjos caídos podem sinalizar o retorno iminente da linhagem Nefilim nos tempos modernos. As Escrituras alertam que forças demoníacas surgirão para enganar a humanidade nos últimos dias. Em 2 Tessalonicenses 2h09, Paulo fala da vinda do Anticristo. A vinda do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Poderia o reaparecimento do altar de Josué, escondido sob o Eufrates durante séculos, marcar o início do conflito final entre o reino de Deus e as forças das trevas? Talvez um dos aspectos mais perturbadores da história dos Nefilim seja a corrupção genética que eles introduziram na humanidade. Os descendentes de anjos caídos e mulheres humanas eram gigantes, possuindo habilidades extraordinárias. Hoje, com os rápidos avanços na engenharia genética, na inteligência artificial e na biotecnologia, podemos estar a testemunhar o lançamento das bases para uma nova forma desta antiga corrupção. Poderia o retorno da influência dos Nefilim envolver a adulteração do DNA humano para criar uma raça híbrida sob o controle de forças espirituais das trevas? Se a influência dos Nefilim estiver retornando, poderemos esperar um aumento na violência, decadência moral e engano espiritual. A secagem do Eufrates poderia não ser apenas um evento físico, mas um sinal espiritual do despertar dessas forças. Adicionando urgência a este cenário em desenvolvimento está o iminente eclipse solar parcial. Os eclipses, embora sejam eventos celestes naturais, muitas vezes carregam um significado espiritual profundo na profecia bíblica. O momento deste eclipse, que ocorre juntamente com a secagem do Eufrates e a descoberta de ruínas antigas, sugere que estes eventos não são meras coincidências. Poderia este eclipse ser um aviso profético final de julgamento ou de uma reviravolta espiritual iminente? Ao longo da Bíblia, os eventos celestes são retratados como sinais de mudanças espirituais e geopolíticas significativas. Em Mateus 24h29, Jesus declara: imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. O escurecimento do sol, seja através de um eclipse ou de uma intervenção divina, prenuncia o retorno glorioso e poderoso do Filho do Homem. Da mesma forma, o profeta Joel fala de um tempo em que o sol se transformará em trevas antes do grande e terrível dia do Senhor. Estamos testemunhando os primeiros sinais da batalha espiritual final. O ressurgimento do altar de Josué, o ressecamento do Eufrates e o eclipse que se aproxima parecem todos se alinhar de uma forma que aponta para uma dramática mudança espiritual. Se for este o caso, agora mais do que nunca, os crentes devem permanecer vigilantes e firmes na fé enquanto aguardamos o cumprimento do plano divino de Deus. A conexão entre os sinais celestiais e o julgamento de Deus é um tema recorrente em toda a profecia bíblica. Joel 2h31 declara: o sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. A referência à lua ficando vermelha como sangue pode-se referir a um eclipse lunar ou a um fenômeno atmosférico que faz com que a lua pareça vermelha, algo conhecido como lua de sangue. A profecia de Joel deixa claro que estes eventos celestiais não são aleatórios, mas servem como sinais deliberados de Deus, alertando a humanidade sobre o julgamento iminente. O livro do Apocalipse também incorpora eventos celestes como uma parte essencial da narrativa do fim dos tempos.
Apocalipse 6:12 descreve um grande terremoto e o sol ficando preto como saco, enquanto a lua se torna como sangue. Esta imagem de um sol escurecido. Uma lua vermelho-sangue surge ameaçadoramente, marcando uma mudança cósmica, sinalizando o amanhecer do julgamento final de Deus sobre a Terra. Se o eclipse solar parcial que se aproxima coincidir com a secagem do rio Eufrates e a descoberta do altar de Josué, poderá representar o início da primeira fase de uma sequência profética. Ao contrário de um eclipse solar total, que obscurece totalmente o Sol, um eclipse parcial oculta apenas uma parte dele. No entanto, mesmo os eclipses parciais têm sido historicamente considerados sinais ameaçadores de julgamento iminente, particularmente no antigo Israel. Os eclipses solares eram frequentemente vistos como símbolos poderosos da intervenção divina, marcadores de turbulência política ou espiritual, refletindo a retirada da graça de Deus de uma nação. Esses fenômenos celestiais eram vistos como arautos da escuridão espiritual, do engano e da ascensão de falsos deuses ou de lideranças corruptas. Civilizações como os babilônios e os egípcios registraram meticulosamente os eclipses solares, associando-os ao destino de seus governantes e impérios. O momento deste eclipse específico é especialmente preocupante, pois coincide com outros eventos proféticos, a secagem do rio Eufrates, ligada à libertação de 4 anjos caídos e à erupção do conflito global, Apocalipse 9:14, bem como a descoberta do altar de Josué, o que poderia indicar o início de um despertar espiritual ou um confronto final com a influência dos Nefilim. O potencial aparecimento de um crocodilo gigante durante estes eventos poderia simbolizar o ressurgimento de antigas forças espirituais associadas ao caos e ao julgamento divino. A crescente instabilidade global, a escalada das guerras, a decadência moral e o engano generalizado alinham-se estreitamente com as advertências que Jesus emitiu em Mateus 24. Poderá a interligação destes sinais apontar para o mundo a entrar nas fases finais da profecia bíblica? Se a secagem do rio Eufrates realmente significa a liberação de forças espirituais, poderia este eclipse solar parcial ser o gatilho para este processo? Será este o alvorecer da ascensão do Anticristo, com a grande tribulação a seguir-se em breve? Poderia Deus estar usando este eclipse como uma mensagem clara e poderosa para aqueles que estão sintonizados com os sinais dos tempos? Ao longo da história, os eclipses solares foram considerados símbolos poderosos da ação divina. Na antiga Mesopotâmia, onde corre o rio Eufrates, estes acontecimentos foram vistos como sinais ameaçadores de desastre ou de mudança de poder. Os assírios e os babilônios frequentemente registravam os eclipses como advertências do desagrado divino para com um governante ou nação. No Egito, os eclipses solares eram interpretados como batalhas entre os deuses da luz e das trevas. No antigo Israel, tais eclipses eram vistos como avisos divinos, exortando o povo ao arrependimento. A coincidência de um eclipse solar com a descoberta de antigas ruínas sob o rio Eufrates pode sugerir que Deus está chamando a atenção para este momento crucial da história. Se a secagem do rio Eufrates for de fato o cumprimento da profecia, então o eclipse poderia funcionar como um enfático ponto de exclamação de Deus, confirmando que o tempo do julgamento é iminente. Será que o escurecimento do sol aponta para uma era futura de escuridão e sofrimento espiritual? Poderia este eclipse ser um aviso final antes que os eventos preditos no livro do Apocalipse se desenrolassem? A escuridão, no simbolismo bíblico, é frequentemente associada ao julgamento, à cegueira espiritual e à ausência de Deus. Durante a crucificação de Jesus, o sol escureceu durante 3 horas, uma ocorrência sobrenatural que simbolizou o peso do pecado humano e o julgamento de Deus sobre Jesus, Lucas 23:44. O profeta Amós também relacionou os eclipses solares ao julgamento divino. Naquele dia, declara o Senhor soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia e escurecerei a terra em plena luz do dia. Amós 8:9. Poderá este eclipse solar que se aproxima sinalizar um período de ajuste de contas semelhante, um tempo de escuridão espiritual provocado pelo pecado e pela rebelião? À medida que as falsas doutrinas e o engano espiritual proliferam, enquanto a corrupção moral e a ilegalidade se aprofundam, poderá este eclipse marcar o início de uma era de intensa convulsão espiritual. Aquele em que o Anticristo e os falsos profetas se levantam para desencaminhar as nações. Os sons estranhos que emanam do rio Eufrates não são apenas perturbadores, são um toque de clarim para a humanidade. O livro do Apocalipse alerta para um julgamento final rápido e decisivo, mas também oferece salvação àqueles que se arrependem e buscam o Senhor. Como 2 Pedro 3:9 nos lembra da misericórdia de Deus, o Senhor não demora na sua promessa, como alguns entendem a lentidão, mas é paciente convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A questão premente permanece: daremos ouvidos ao aviso? Os sons peculiares do céu, as luas de sangue, os sinais sobrenaturais e a misteriosa atividade sob o Eufrates apontam para uma sensação crescente de que o fim dos tempos está próximo. Estas estranhas ocorrências não são eventos isolados, eles fazem parte de um padrão mais amplo que reflete as advertências proféticas encontradas nas Escrituras. A convergência de convulsões espirituais, políticas e naturais sinaliza que a humanidade está à beira do precipício do capítulo final da profecia bíblica.
Ao longo da Bíblia, Deus usou sinais naturais e ocorrências sobrenaturais para alertar a humanidade sobre o julgamento iminente. Os sons que lembram trombetas, o ressecamento do Eufrates e a escalada da instabilidade global correspondem aos sinais que Jesus e os profetas previram que precederiam o dia do Senhor. Jesus forneceu uma descrição vívida dos sinais que marcariam o fim dos tempos e seu retorno. Estamos testemunhando o cumprimento destas advertências hoje? Se sim, então a hora de se preparar é agora. O mundo está testemunhando uma série de eventos extraordinários que se alinham estreitamente com a profecia bíblica. Em Mateus 24, 6, 8, Jesus advertiu seus discípulos: ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras, mas cuidai para não vos alarmares. É necessário que tais coisas aconteçam, mas o fim ainda está por vir. Estes sinais apresentam um quadro nítido de turbulência global, caracterizada por conflitos, catástrofes naturais e caos crescente. Em Lucas 21, 25, 26, Jesus enfatiza ainda mais os sinais cósmicos e terrestres que sinalizam a aproximação do fim dos tempos. Haverá sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. Na Terra, as nações ficarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. As pessoas desmaiarão de terror, apreensivas com o que está por vir sobre o mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Fenômenos recentes, como as luas de sangue e os sons misteriosos de trombetas vindos do céu, parecem estar alinhados com esses sinais proféticos. A lua de sangue, especificamente, tem um profundo significado bíblico, pois é mencionada em Joel 2:31 como precursora do dia do Senhor. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Estas ocorrências, juntamente com o declínio alarmante do rio Eufrates, sugerem que a humanidade está a entrar numa fase crítica na profecia bíblica. Um dos sinais mais marcantes dos tempos é a secagem do rio Eufrates. Apocalipse 16:12 descreve este evento como crucial no desenrolar do fim dos tempos. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para preparar o caminho para os reis do Oriente. Relatórios modernos confirmam a taxa sem precedentes a que o rio Eufrates está a recuar, devido à construção de barragens, à má gestão e às alterações climáticas. Embora os cientistas atribuam isso a causas naturais, muitos crentes veem isso como o cumprimento literal da profecia. A secagem do Eufrates não é apenas uma crise ambiental, mas um acontecimento monumental que prepara o terreno para a batalha final no Armagedon. O mistério que rodeia o rio Eufrates aprofundou-se com relatos de sons estranhos que emanavam das suas águas. Esses ruídos misteriosos geraram especulações entre alguns de que poderiam estar ligados à libertação dos 4 anjos mencionados no livro do Apocalipse. Apocalipse 9, 14, 15 afirma: liberta os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates, e os 4 anjos que foram mantidos prontos para esta mesma hora e dia e mês e ano foram libertados para matar 1/3 da humanidade. Poderiam estes sons misteriosos ser a agitação de forças antigas, há muito confinadas sob o rio? Se este for realmente o caso, seria um sinal de que a humanidade está se aproximando da fase mais intensa da grande tribulação, um tempo de convulsão e julgamento predito nas Escrituras. Além deste desenvolvimento alarmante, há uma preocupação crescente com o aumento do engano espiritual. Jesus advertiu em Mateus 24:24, porque aparecerão falsos messias e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os eleitos. Os sons estranhos e outras manifestações que ocorrem perto do Eufrates podem estar ligados a este conflito espiritual cada vez mais intenso. Alguns teólogos acreditam que os anjos caídos mencionados em Gênesis 6 e Judas 1:6 estão sendo libertados, sinalizando o início de uma era sem precedentes de guerra espiritual. O apóstolo Paulo também previu este conflito crescente, alertando em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4, não deixe ninguém te enganar de forma alguma, pois esse dia não chegará até que ocorra a rebelião. Ele fala do homem sem lei, uma figura que se oporá e se exaltará acima de tudo o que é adorado, anunciando ainda mais uma época de grande conflito espiritual. A ascensão global do secularismo, a erosão dos valores morais e espirituais e a crescente perseguição aos cristãos parecem alinhar-se com estas advertências proféticas. O atual cenário político e espiritual revela a influência crescente das forças das trevas que trabalham para se opor à verdade de Deus e desencaminhar muitos. No entanto, em meio a esta escuridão, a Bíblia também fala de um despertar espiritual vindouro. Apocalipse 7:9 oferece uma visão esperançosa. Depois disto, olhei, e eis que diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e diante do Cordeiro. Esta passagem sugere que mesmo nos tempos mais sombrios, Deus preservará um remanescente fiel, pessoas que permanecerão leais a Ele apesar das pressões do mundo. Os sinais que testemunhamos hoje, sons estranhos, o ressecamento do Eufrates e outros eventos proféticos, podem ser um alerta tanto para os crentes como para os não crentes. Tal como Noé foi avisado para se preparar para o dilúvio, os cristãos hoje são instados a preparar-se para o regresso de Cristo. Os acontecimentos proféticos que se desenrolam poderiam ser um apelo final ao arrependimento antes do julgamento iminente. Como 2 Pedro 3:9 nos lembra,
A paciência de Deus é um reflexo do seu desejo de que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor não demora a cumprir sua promessa, como alguns entendem a lentidão. Em vez disso, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A Bíblia deixa claro que o regresso de Cristo seguir-se-á a um período de intensa turbulência espiritual e política. Apocalipse 19:11 descreve seu retorno triunfante. Então vi o céu aberto, e diante de mim estava um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Com justiça, ele julga e faz a guerra. A pergunta final que devemos nos fazer é: estamos prontos para o seu retorno? Os sinais dos tempos revelam-se diante dos nossos olhos, apontando para o cumprimento iminente da profecia. À medida que as águas do Eufrates continuam a baixar, os arqueólogos estão a fazer descobertas surpreendentes na região do Kurdistão no Iraque, desenterrando vestígios antigos, estruturas há muito escondidas e relíquias que outrora estavam submersas nas profundezas do rio. Essas descobertas poderiam ser mais uma confirmação da profecia bíblica. O rio Eufrates sempre teve um significado imenso ao longo da história. Tem sido um limite, uma fonte de bênçãos e, às vezes, um instrumento de julgamento divino. Em Gênesis 2:14, é descrito como um dos 4 rios que fluem do Éden e marcava o limite oriental da terra prometida a Abraão. Gênesis 15:18. O rio foi o lar de impérios poderosos como a Assíria e a Babilônia. No entanto, a sua menção mais sinistra está no livro do Apocalipse, onde é profetizado que o rio secará, levando a eventos catastróficos que afetarão o mundo inteiro. Com o Eufrates recuando agora a um ritmo sem precedentes, ficamos a perguntar-nos: será que estamos a testemunhar o cumprimento desta antiga profecia? O poder de Deus está a ser revelado de formas notáveis, à medida que relíquias antigas e segredos esquecidos emergem do leito do rio. Poderia este ser o mesmo lugar onde os 4 anjos caídos estavam presos? Estas revelações podem ser um sinal divino avisando-nos de que o fim dos tempos se aproxima. A hora de se preparar é agora. Estes acontecimentos servem como um lembrete preocupante de que o regresso de Jesus é iminente. Permaneçamos vigilantes, alicerçados na fé e prontos para permanecer firmes à medida que nos aproximamos destes dias difíceis. Além dessas revelações, há relatos de um misterioso palácio escavado na montanha ao longo do rio Eufrates, escondendo tabuinhas não traduzidas que seriam artefatos de valor inestimável. Estas descobertas apenas aprofundam a intriga que envolve a região. Hoje, estamos deixando de lado as histórias lendárias do El Dorado e da Atlântida para nos concentrarmos em um novo enigma que surgiu sob o rio Eufrates. Esta descoberta vai além de descobrir cidades ou tesouros perdidos, ela explora algo muito mais antigo e arrepiante. Uma porta escondida, mais antiga que as pirâmides, abriu-se lentamente, revelando uma caverna nas profundezas da terra conhecida como o Castelo Perdido. Esta caverna recém-descoberta despertou o interesse dos cientistas, que estão desvendando segredos há muito mantidos escondidos do mundo. A recente seca na Turquia revelou um castelo há muito submerso conhecido como Tek Castle. Este castelo, esculpido nas montanhas ao longo do rio Eufrates, estava submerso desde 1974, quando uma barragem foi construída. Situado na aldeia de Yenipayam, era acessível apenas por barco, até agora. À medida que os níveis da água caem para níveis sem precedentes devido à seca em curso, historiadores e turistas aproveitam esta rara oportunidade para explorar esta estrutura antiga. O Tek Castle, com suas inúmeras salas e corredores estreitos escavados profundamente na rocha, é um exemplo notável de engenhosidade arquitetônica. Suas ameias foram estrategicamente posicionadas para permitir a penetração da luz solar e do ar, bem como para detectar inimigos em potencial. Estas características não só serviram a propósitos práticos, mas também melhoraram as capacidades defensivas do castelo. Apesar das dificuldades causadas pela seca, o reaparecimento do Tek Castle é um benefício pequeno, mas significativo, que oferece um vislumbre do passado. Este local histórico, antes escondido sob o rio Eufrates, agora esclarece cerimonias e eventos antigos. A proximidade do castelo com o rio, reverenciado como fonte de vida e fertilidade, provavelmente o tornou um local central para reuniões religiosas e rituais sagrados. A caverna sob o rio Eufrates também possui um profundo significado histórico e espiritual. As civilizações antigas acreditavam que as cavernas as conectavam a deuses e ancestrais, e esta caverna em particular era provavelmente vista como uma porta de entrada para o mundo espiritual, um lugar onde as pessoas podiam comungar com as forças sobrenaturais que residiam no rio. À medida que os pesquisadores continuam a explorar a caverna, eles descobrem artefatos inestimáveis, incluindo escritos, símbolos e objetos sagrados que oferecem insights notáveis sobre as crenças espirituais dos antigos habitantes. Entre essas descobertas estão símbolos e itens utilizados em cerimonias religiosas, refletindo a cultura material de antigas práticas religiosas. A acústica natural e as sombras da caverna provavelmente melhoraram sua atmosfera sagrada, tornando os rituais ali realizados ainda mais poderosos espiritualmente. As descobertas fornecem uma conexão tangível com as práticas espirituais que eram fundamentais para a vida dos povos antigos.
Estas revelações estão ligadas à profecia bíblica encontrada em Apocalipse 9:15, que fala de 4 anjos caídos presos no rio Eufrates. Muitos acreditam que a caverna abaixo do rio é o local onde esses anjos foram mantidos aprisionados. O versículo afirma: Então o sexto anjo tocou sua trombeta, e ouvi uma voz vinda dos 4 chifres do altar de ouro diante de Deus, dizendo ao sexto anjo com a trombeta: Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Esta profecia acrescenta uma camada de intriga e significado ao papel da caverna na história bíblica, potencialmente marcando-a como um local-chave no desenrolar do fim dos tempos.